Estamos começando o Conversando sobre Saúde, eu sou Altair de Carvalho e hoje nós temos um prazer enorme recebendo o colega Dr. Vitor Masson, que vai estar falando para nós sobre doenças da visão. Oftalmologista, que nós iremos conhecer um pouco do currículo dele. Formado em Vassouras, fez residência em oftalmologia na Universidade de São Paulo, doutorado na UFMG e hoje professor da Universidade Federal de Juiz de Fora na disciplina de oftalmologia. Então você que está nos assistindo, aguarde um minutinho só, logo logo estaremos voltando com o Conversando sobre Saúde. Estamos retornando com o Conversando sobre Saúde. Como dissemos no início, tendo o prazer de receber o Dr. Vitor Masson. Vitor, um prazer ter você conosco aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer é meu, Altair. Parabéns pela iniciativa da TV Univale. Parabéns por trazer a oftalmologia hoje aqui para ser conhecido um pouquinho, falado um pouco, né? E parabéns para todos os jornalistas aqui, né, da casa. Perfeito. É um prazer. Muito obrigado. A gente gostaria de começar, se pudesse falar um pouquinho para a gente sobre os cuidados da oftalmologia, os cuidados com a visão, desde o nascimento, como deve ser feito isso, né, já na mais tenra idade e de uma forma sequencial, nas várias idades. Como é que a oftalmologia encara e observa esses cuidados? Isso. A oftalmologia, então, é uma especialidade médica que ela trata e previne as doenças da visão. E ela é uma especialidade que hoje a gente tem até atuações em subáreas, de tão grande, apesar do globo ocular ser um órgão pequeno, essa comunicação com o meio externo, ela é muito grande. A gente se comunica no dia a dia 70% das vezes praticamente com a visão. A gente tem os outros órgãos de sentido, mas a visão é realmente muito importante. E desde a mais tenra idade, como o senhor falou, é importante a avaliação do oftalmologista. Então, quando o bebê nasce, por exemplo, ele faz um teste de triagem, que é o teste do olhinho, que já vai ser um teste importante para detectar problemas graves, né, como tumores, catarata congênita, glaucoma congênito. Então, até no próprio berçário, em alguns estados, já é obrigatório esse teste do olhinho. Aqui em Minas Gerais ainda não, mas assim, nós orientamos as mamães gestantes a quando o neném nascer, no primeiro mês de vida, ele já pode ir ao oftalmologista e fazer esse teste do olhinho, que vai avaliar como uma triagem inicial alterações graves, potencialmente graves, do olho na criança. Se esse exame der normal, a maioria dos exames são normais, mas, por exemplo, crianças que são prematuras, que nasceram com baixo peso ou tomaram oxigênio, né, ficaram internadas com uma idade gestacional, né, mais alterada, então a gente tem que começar o teste do olhinho já buscando a retinopatia da prematuridade, que seria, ou seja, o neném nasceu, mas aquela retina ainda estava imatura para o nascimento. E aí, dependendo da detecção dessa retinopatia da prematuridade, você vai tratar para evitar que ocorra ali um descolamento de retina até e uma cegueira nessa criança. E outras causas graves, potencialmente até fatais, que seriam o retinoblastoma, que é um tumor maligno do globo ocular, e glaucoma congênito, catarata congênita, que poderia causar também assim uma alteração do desenvolvimento visual. Diante do que você está falando, percebe-se então a importância de se ter esse cuidado durante e logo após o nascimento com os olhos desse bebê, que você pode fazer uma série de medidas preventivas nessas patologias que são perfeitamente evitáveis ou curáveis. Isso, a catarata congênita, no caso do aparecimento dela, você já vai encaminhar para a cirurgia. O glaucoma congênito vai ter um tratamento, às vezes, cirúrgico também precoce. Então, o teste do olhinho ele é mandatório. É importante que todo neném que nasça faça esse primeiro exame. Então, a gente poderia dizer que fica um alerta aqui do programa da oftalmologia através de você, para que a nossa cidade, se Minas Gerais não tem, mas quem sabe Valadares possa se tornar uma cidade pioneira na aplicação de toda essa metodologia preventiva de cuidados nos bebês que estão nascendo na nossa cidade e região. É verdade. Fica aqui então o nosso alerta. E aí, caminhando um pouquinho mais, o jovem, a criança de 6, 7, 8, 10 anos, está indo para a escola, tem que ir com essa criança, as observações que o professor tem que ter, os pais.
Como é que você orientaria isso para a gente? Isso, então a gente contando essa história do nascimento, a partir do momento que você fez o teste do olhinho, a criança está bem, ela vai começar a desenvolver a visão. A visão, então, Altair, ela depende de um estímulo, né? Então ela depende da criança ser estimulada a ver objetos, a andar, a correr, conforme ela vai tendo o estímulo dela, desenvolvimento neuropsicomotor, ela vai ter o desenvolvimento visual também. Então ela não nasce enxergando como os adultos, ela vai progressivamente ganhando visão. E esse processo de desenvolvimento da visão, ele vai ocorrer até os 7 anos de idade. Então a maturidade visual ela não está pronta, ela vai crescendo conforme a criança cresce. Então você precisa estimular e você precisa observar também algumas alterações que a criança pode às vezes não falar, mas que você está vendo ali. A criança às vezes cai com frequência, chega muito próximo à televisão para ver um desenho, a professora está vendo que ela não está se desenvolvendo bem. Então é importante que antes dessa faixa etária da pré-escola, ela já vá ao oftalmologista novamente e faça uma avaliação. Nesse momento já não vai ser como no teste do olhinho, uma triagem. Você já vai realizar um exame oftalmológico para buscar os vícios que a gente chama da refração, que seria miopia, astigmatismo e hipermetropia. Esse vício da refração, a falta desse óculos, vai inibir o olho de desenvolver bem. Então a criança pode ter um olho futuramente que a gente chama olho preguiçoso, porque é um olho que teria tudo anatomicamente para enxergar, mas ele não enxerga bem porque ele não foi estimulado, talvez pela falta do grau. Então a orientação é a criança a partir de 2 anos, 3 anos, tem crianças que já vão falar para a gente desenhos, letras inclusive, números, você já pode levar ao oftalmologista novamente e fazer uma avaliação para detectar grau e outras alterações. Crianças, por exemplo, lógico, que apresentem olhos vermelhos ou um desvio do olho, o estrabismo, o olho torto, a mãe, o pai deve observar e já levar ao oftalmologista. Esse menino chegou, né, nós chegamos da idade pré e agora chegou na idade escolar. Ele foi para a sala de aula. Que atenção você poderia sugerir para os professores, né, em especial, na observância de algumas possíveis alterações nesse menino na sala de aula? Certo. O que você poderia sugerir para estar observando alguns cuidados em relação à atenção, à dificuldade? O que isso pode gerar para a criança em sala de aula? Se a criança ela não usa óculos ainda e o professor observa, ele é observador e ele avalia que aquela criança que estava indo bem, vamos dizer, né? na sua conquista na escola, no seu desempenho, e ele tem uma queda desse desempenho, o fator da questão oftalmológica deve ser considerado. Então, por exemplo, ele pode ter desenvolvido um grau e naquele momento não foi prescrito o óculos, a mãe não observou e a criança está tendo uma queda do rendimento. Então isso seria uma observação que o professor tem. Ou às vezes a criança senta no fundo da sala e está conversando, ela está dispersa em relação à aula que está sendo dada. O que pode ser isso? Às vezes a criança não está enxergando o que está acontecendo lá na frente. O professor está falando, a criança não está lendo. Então, às vezes chama a criança de hiperativa, chama a criança de bagunceira. Não, a criança só não tem visão. Vamos colocar um óculos que ela vai enxergar bem e vai desempenhar bem aí a sua função de estudante. Os pais observam isso em casa, mas às vezes o professor naquele dia a dia, ele consegue avaliar melhor essa questão. E aí vai levar ao oftalmologista, vai prescrever os óculos e a criança vai ter esse desenvolvimento visual normal. Então, nunca deixar de fazer um exame oftalmológico antes, né, até os 7 anos de idade, porque é nessa fase que a visão tem o amadurecimento dela pleno. E depois, se não levou nessa fase, a visão não desenvolve mais a partir desse momento. Chegamos aos jovens aí, né? Sim. Em relação à questão, por exemplo, do uso excessivo do celular, do computador, às vezes o jovem praticando skate, às vezes muito tempo no sol, na praia, né? Às vezes não tem o devido cuidado, atenção. Como o jovem pode ter a devida atenção para com os seus olhos? Isso. Atualmente os tablets, essas telas, né, de computadores, tablets, iPhones e celulares, então isso já está difundido pela juventude, não tem como a gente evitar a tecnologia. Perfeito. Então as crianças e os jovens e adolescentes, eles devem voltar ao exame. Essa fase da adolescência é uma fase de mudança também do organismo como um todo, então o olho também nessa fase pode apresentar os vícios de novo da refração. Às vezes não apresentou na primeira infância, vai apresentar depois dos 10, 11 anos, 12 de idade, e aí começa a aparecer a dificuldade também. As questões às vezes de sintomas, que a gente chama sintomas oftalmológicos, dor de cabeça, coceira nos olhos, olho vermelho, às vezes é falta do óculos simplesmente. Então leva o adolescente
adolescente, prescreve o óculos. Nas atividades externas, o que a gente tem que tomar cuidado nessa fase são os traumas, né? Os traumas, na verdade, diretos, então às vezes a criança vai fazer algum esporte, natação, ou mesmo um tênis, existe já óculos de proteção, basquete, ou ela vai fazer algum tipo de esporte radical, ela tem que ter óculos de proteção e os óculos de sol. Mountain bike, né? Porque a gente percebe muitas vezes lesões, ciclismo, né? Então tem os óculos de proteção que tem também um bloqueio da radiação ultravioleta, que é um fator importante, e protege também contra insetos, contra poeira, contra terra, se for num caso aí, não é, num ciclismo, para evitar algum dano aí no olho, né? No globo ocular. Bom, caminhamos um pouquinho mais, estamos chegando aí a jovem, mas já de meia idade, 30, 40 anos, aí 50. Não vamos entrar na terceira, vamos chegar desses 30 aos 50 anos aí. Que sugestões, que observações você faz para essa faixa etária em relação ao globo ocular? Essa faixa etária, ela já está com um desenvolvimento então anatômico e funcional pleno. Então nessa fase aí de desenvolvimento, de profissão, da profissionalismo, às vezes o que essas pessoas nessa idade têm são fadigas visuais por conta do esforço visual. Às vezes aparecem no consultório os pacientes que têm a visão perfeita, não têm necessidade do uso de óculos, mas às vezes é muitas horas na frente do computador, é muitas horas lendo. Os profissionais, né, que leem muito, trabalham diretamente com o computador. Então é fazer pausas, a orientação é essa. O computador cansa um pouco a tela porque aquele brilho, aquele reflexo sobre os olhos, aquilo incomoda um pouco. Nós temos mecanismos de defesa do olho, mas aquela luz incomoda. Então, é fazer pausas a cada 1h30, parar pelo menos 5 minutos, 10 minutos, olha para o horizonte, fecha os olhos um pouco, às vezes lubrificantes oculares, porque o ambiente no qual essas pessoas estão com o ar-condicionado, com uma umidade do ar mais baixa, né? Atrapalha um pouquinho também, resseca, né? Você tem ali o filme lacrimal, a lágrima sendo ressecada por conta do ambiente mais seco. E próximo já dos 40 anos, quem ainda nunca precisou de óculos vai procurar o oftalmologista, porque nessa faixa etária, aos 40, inicia-se um processo que é fisiológico, ou seja, é natural, mas que seria o quê? A capacidade do cristalino de focalizar as imagens de perto começa a ser perdida. E aí vem a presbiopia, a famosa vista cansada. E nessa faixa etária, quem nunca usou óculos a partir dos 40, provavelmente vai usar e nos vai visitar para uma consulta. Perfeito. Nós chegamos então aos 40 com todo esse cuidado, né, você já sugeriu os cuidados em relação diríamos até um exercício oftalmológico, de estar no computador, pisca os olhos, para um pouquinho. Isso. Fundamental. Bom, chegamos aí à terceira idade. O indivíduo, né, 60 anos aí à frente. Quais são os cuidados importantes, as prevenções dessa visão para o indivíduo da terceira idade? Isso, mesmo porque hoje em dia no Brasil nós temos observado, né, Altair, um crescente aumento da expectativa de vida. Sem sombra de dúvida. E então nós atendemos pacientes bem fisicamente, mentalmente, com 80, 85, 90 anos. Então temos que preservar a visão deles também. Eles querem passear, curtir a aposentadoria, né? Viver bem. E nessa faixa etária, realmente a partir dos 60 anos, é quando começa a apresentar alterações da própria senilidade, né, humana, da ocular também. Então o olho pode começar a desenvolver a faixa etária mais comum a partir dos 55, 60 anos, uma opacificação do cristalino, que a gente vai chamar de catarata. Essa catarata, inicialmente, ela pode não causar nenhum sintoma ou sinal importante para o paciente, mas quando ela é acompanhada já de uma dificuldade para enxergar e para realizar as atividades dela, às vezes a pessoa dirige, está com dificuldade, ou às vezes lê, ou é um profissional mesmo da área médica, um cirurgião que está observando dificuldade na cirurgia, ou um dentista, um advogado com dificuldade na leitura. Então a catarata a partir de 55, 60 anos vem e aí vai ser feita a cirurgia da catarata, você vai retirar esse cristalino e colocar uma lente intraocular para substituir essa lente natural do olho que foi se perdendo, foi se opacificando com o tempo. Outras doenças importantes nessa faixa etária que a gente tem que observar, Altair, são a degeneração macular relacionada à idade, que é uma das principais causas de baixa de visão e até potencialmente de cegueira. Pode levar a cegueira, isso é uma né? Porque ela altera realmente a parte mais nobre da retina, que é a mácula, o centro da visão. E aí vão sendo formadas ali alterações, pequenas manchas nessa região que chamamos de drusas, que são depósitos ali do processo da própria retina, que não consegue jogar esses depósitos na corrente sanguínea, e aquelas drusas vão formando e vão atrapalhando a visão. E aí é o exame do fundo de olho que o oftalmologista vai detectar. E o glaucoma também, que é uma causa
uma das principais causas no Brasil e no mundo de cegueira irreversível. O glaucoma, o perigo dele é que ele, às vezes, ele não causa sintoma. É uma doença silenciosa? É uma doença silenciosa, sim. Ele é uma doença do nervo do óptico, é uma alteração do nervo. Você tem, na maioria dos tipos de glaucoma, acompanhado de um aumento da pressão intraocular, mas às vezes esse aumento da pressão não é ocasionado, não causa dor, não causa nada, então o paciente tem que ir ao oftalmologista, medir a pressão e detectar precocemente o glaucoma. O glaucoma detectado precoce, a pessoa vai viver bem, vai enxergar por muitos anos, nunca vai ter problema. O problema é aquele glaucoma avançado que você pega, né? Que já causou perda de visão, e aí esse você não consegue voltar. Com a visão mais tubular, digamos vai assim. perdendo o campo de visão progressivamente, até ficar uma visão muito central, e essa também pode ser perdida no fim aí da doença. Então é importante. E aí chegamos a essa terceira idade, eu queria agora entrar numa outra esfera que eu acho que é fundamental na oftalmologia, que são algumas doenças, né, como a hipertensão arterial, o diabético, essas doenças degenerativas crônicas. Sim. Queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente, digamos, na hipertensão arterial, no diabetes, né, enfim, outras patologias, onde a observação da questão visual é importante. É muito interessante, porque às vezes nós estamos no consultório e eu estou atendendo um paciente, fazendo um exame oftalmológico, e eu às vezes faço anamnese, aguardo um pouquinho para algumas perguntas e faço o exame e falo, mas o senhor é hipertenso? Olha, doutor, mas o senhor não comentou comigo? Porque a gente sabe que o fundo do olho é sede quase a janela da alma, dessas doenças, é sede. Então você consegue diagnosticar muitas doenças pelo fundo do olho, conforme você explicou mesmo. Então a retinopatia diabética, por exemplo, todo paciente que é diabético, ele deve realizar o fundo do olho, porque é um exame simples que você consegue ver ao vivo os vasos sanguíneos e dali, a partir daquele momento, traçar mesmo até o acompanhamento do diabetes. O diabetes está mal acompanhado, não está legal, não está bem controlado, estou vendo lesões no fundo do olho. A hipertensão, ela pode causar obstruções nos pequenos vasos da retina, hemorragias. Pode ocorrer lesões hemorrágicas nessa região. E aí você consegue observar que aquela hipertensão não está sendo bem tratada, né? Então, do mesmo modo que está apresentando hemorragias no fundo do olho, está apresentando provavelmente hemorragias no resto do corpo. Você está tendo tromboses periféricas, veias, pequenos vasos, né? Então, do mesmo jeito que tem uma trombose no fundo do olho, poderia dar uma trombose no cérebro, dar um AVC. Perfeito. Então, ali o fundo do olho, ele dá uma triagem muito boa. Nós somos aliados dos clínicos, então os clínicos nos buscando, a gente consegue dar uma ideia boa. E isso a gente pode estender para as doenças nefrológicas, para as doenças hematológicas, para as doenças gastrointestinais, em todas as áreas. O indivíduo que tem uma doença da tireoide, por exemplo, a tireotoxicose, um hipertiroidismo, pode trazer alterações. Você tem alterações também. Você tem, na verdade, a oftalmopatia de Graves, que você vai ter aquele olho um pouco mais chamada saltado. Exoftalmia, né? A exoftalmia. Então, se controlou a tireoide, você conseguiu controlar os hormônios, aquela exoftalmia melhora, naquela fase você passa o lubrificante, ou seja, a oftalmologia está muito ligada a essas doenças sistêmicas. Então a gente tem que conhecer também essas doenças para dar esse suporte, né? A gente fala também da parte neurológica, né? As hipertensões intracranianas, às vezes a pessoa está com uma cefaleia, uma lesão cerebral, você pelo fundo de olho, você consegue ver um edema do nervo e justificar, o neurologista pesquisa aí, porque tem alguma coisa no cérebro, uma aumento da compressão aí. Isso que está dando essa alteração. Fizemos essa abordagem aí e gostaria que você pudesse, então, falar um pouquinho para a gente, você já citou aí em alguns aspectos, mas, de maneira geral, check-ups realmente preventivos aí em relação à oftalmologia, a sugestão que precisa, os cuidados que realmente têm que ser tomados em relação a esses check-ups preventivos na oftalmologia. Isso, então, começando desde a pequena idade, o teste do olhinho é primordial. Só dar um replay, né? Isso, o teste do olhinho ao nascimento. Esse teste do olhinho está normal, nós orientamos a criança a voltar por volta da fase já pré-escolar. Tem 3, 4 anos de idade para fazer um primeiro exame oftalmológico, primeiro contato. Às vezes nesse dia ela vai deixar pingar o colírio, não vai deixar, você vai dilatar, você vai mostrar uns desenhos, você vai começar a estimular. Se a criança depois aos 6, 7 anos realmente está começando a alfabetizar, volta ao oftalmologista para detectar problema de grau. A fase adulta é a fase da adolescência, que está iniciando em adulta, é a fase que pode apresentar doenças, por exemplo, como ceratocone, que é a fase que tem essa mudança do organismo, e aí o ceratocone pode apresentar como uma distorção na imagem, que até então estava normal. Então, evitar de coçar os olhos, esses adolescentes, evitar de colocar a mão nos olhos, né, levar bactérias, micro-organismos para dentro dos olhos. A fase adulta, o paciente ele pode apresentar uma alteração visual nessa fase, não é muito comum, ele não apresentou grau até os 20 anos, ele pode apresentar depois disso, então voltar ao oftalmologista também, pelo menos regularmente uma vez ao ano, e principalmente após os 40 anos, que é quando pode
aparecer essas doenças mais graves, como glaucoma, catarata, né? Segunda e terceira idade Segunda aí, e né? terceira idade, Uma coisa que as pessoas têm, às vezes, né, questionado, e a gente percebe assim, uma gama de locais na calçada, na esquina, vendendo óculos escuros, etc. E aí eu queria que você dissesse para a gente, para as pessoas que estão nos assistindo, a importância do cuidado na proteção dos raios ultravioletas, tanto, né, em nível urbano quanto à beira-mar. Isso. O Brasil é um país que recebe muita radiação, nós estamos num país tropical, então, Valadares principalmente, a gente tem muito sol, então, primeira coisa, esses óculos que vendem em camelôs na rua, eles não são apropriados, na verdade eles não têm uma lente ali com uma proteção, eles são plásticos, então aquilo, na verdade, vai piorar a situação. Eu até falo para o paciente, você não pode comprar um óculos original, você aguarda um pouco, mas não compre um escuro que vende no camelô, porque aquilo é um plástico. Por que ele vai piorar? Porque o olho, se você não está sob proteção do óculos de sol, a gente tem mecanismos no próprio olho de proteger um pouco com a miose, ou seja, fechando a menina do olho, a pupila, e não deixar entrar tanta luz dentro do olho. Se você coloca um plástico escuro na frente dos olhos, o que vai acontecer? O olho vai abrir um pouco mais a pupila. Então, aquele plástico, como ele não tem radiação ultravioleta, a radiação vai entrar mais ainda dentro do olho. Então, entre você não usar um óculos adequado e usar esse, é preferível que você não use esse, que vai piorar a situação, né? Tanto em ambiente urbano, como no ambiente na beira-mar, na pescaria, ambientes que você tem esse reflexo, né, do mar, por exemplo, ou do rio, que vai aumentar aí a radiação de luz. Então, usar óculos de sol desde a mais pequena idade. Eu oriento hoje minhas criancinhas, meus pacientes de 2, 3 aninhos já têm óculos de sol para sair, para ir à praia, para a piscina, para proteger os olhos. Essa radiação é acumulativa no olho e ela vai causar degeneração macular, vai levar vai antecipar uma catarata, por exemplo, né? Que recomendações que você faria, por exemplo, de indivíduo que está num ambiente, uma disque, uma festa, um ambiente que está, né, muitas vezes fumaçado, né? E às vezes a clardência, a importância do ar puro, digamos, para os olhos, de um ar limpo, sem essa dificuldade, todo esse embaçamento, essa poluição que a gente às vezes tem no nosso entorno. No nosso entorno. O olho ele tem alguns mecanismos de defesa. Então, às vezes, quando a gente está num ambiente mais inóspito, o olho vai ter um lacrimejamento aumentado, reflexo, né, para proteger. Então, na verdade, a gente pisca algum número de vezes justamente para a gente renovar essa lágrima. Então, a gente pisca, essa lágrima é drenada, né, pelo canal nasolacrimal e aí a lágrima nova chega. Se você está num ambiente mais inóspito, você tem que tentar sair desse ambiente, se você puder. Agora, tem algumas recomendações, às vezes um colírio lubrificante, né? Sim. Mas nunca é recomendado usar algum colírio também, Altair, isso tem que ficar muito claro, sem a orientação médica. Perfeito. Tem colírios que, por exemplo, mexem até com um asmático. Você pinga um colírio, você desencadeia uma asma, você desencadeia uma arritmia cardíaca. Então, eu não oriento a pessoa a usar algum colírio que não seja aí pela prescrição oftalmológica, né? Aumenta uma catarata, aumenta a pressão do olho. Os colírios não são, assim, muito... são assim, né? Terapias, não são às vezes água, a pessoa acha que está pingando só uma água ali no olho, eles têm medicamentos que podem mexer com a parte sistêmica, com a nossa parte geral, né? Então é importante orientação. Queria voltar um pouquinho aí, já que você falou, mas voltar um pouquinho devido à importância e à necessidade, o uso constante do indivíduo hoje com o computador, com a tela de computador. Que recomendação você faria dentro desses cuidados para o indivíduo que obrigatoriamente, profissionalmente, ele tem que usar o computador no dia a dia de trabalho, ou mesmo o jovem, enfim, quem está usando a tela, alguma tela que traga essa necessidade maior de você estar com a vista fixa ali. Queria que você orientasse para a gente aí. Se ela tem uma alteração visual e ela necessita do uso de óculos, esse é o momento chave para ela usar o óculos, porque aí você vai orientar, às vezes, a prescrição de um óculos com antirreflexo, um tratamento que é dado na lente, que vai, às vezes, ajudar esse reflexo da tela não entrar tanto nos olhos, vai bater na lente e vai voltar. Então, isso já vai dar um conforto. Se ele necessita usar o óculos, é o momento que eu acho que ele mais deve usar. No momento que ele está com a tela de computador, que ele está com o tablet, que ele está com o notebook, utilizando ali por umas horas. E aquela orientação que eu disse a respeito de fazer pausas. Às vezes a pessoa fica direto 2, 3, 4 horas na frente da tela de computador. Isso não é que o olho vai desencadear uma doença, mas o olho ele tem uma musculatura. Como a gente tem uma musculatura da perna, então ele vai fadigar, ele vai cansar o olho. Então ele precisa de uma pausa, fechar os olhos um pouco, uma pausa para poder ele
descansar, vamos dizer assim, desse excesso de luz e de brilho sobre os olhos. Então, se ele tem que usar um óculos, ele já foi detectado, já fez o exame oftalmológico, ele vai colocar o óculos naquele momento. Se ele é um indivíduo que ele não precisa de óculos, o oftalmologista não prescreveu óculos, você não precisa de óculos, mas você trabalha o dia inteiro no computador, ele vai fazer pausas. A cada 1h30, pelo menos, 5 minutos que ele fizer uma pausa, às vezes ele sai dali da tela de computador, da mesa dele, ele olha na janela, no horizonte, nesse momento ele relaxa um pouco essa musculatura do foco de perto, isso já vai dar a ele mais energia ocular ali para ele continuar no trabalho dele. E aí agora eu queria que você falasse um pouco para as meninas, para as senhoras, para as moças que estão nos assistindo, sobre a questão do cosmético, do rímel, e dos cremes para a região no entorno dos olhos, as precauções e os cuidados, né? Porque realmente é algo que está muito próximo do olho. Como é para fazer a higienização disso? O que você diria para as pessoas que estão nos assistindo, aí, principalmente as senhoras e as moças, mulheres, as mulheres? A questão desses produtos, o importante é que eles sejam testados oftalmologicamente. Existem cremes que são próprios para a região dos olhos, então evitar, por exemplo, algum protetor solar que vai usar, muito na região próxima à pálpebra, né? A pálpebra, ela é a pele mais fina do corpo. Então a pálpebra, ela está próximo do globo ocular, ela serve para proteger o globo, então às vezes inadvertidamente a mulher passa às vezes um protetor solar ou algum creme que não é muito adequado para aquela região dos olhos e a partir dali entra um pouco no olho e vai causar uma irritação. A limpeza, não compartilhar às vezes maquiagens, né, uma coisa interessante, não compartilhar ali o rímel e tudo, e a mulher pode usar. Agora existem produtos que ela usa também para poder retirar isso daí, a gente orienta isso, que são os demaquilantes, né? E também às vezes até um produto neutro, um shampoozinho neutro, um sabonetinho de bebê, que ela possa às vezes tirar depois essa maquiagem. É interessante não dormir porque ali obstrui geralmente as glândulas que estão próximas dos cílios, e essas glândulas é que produzem parte da nossa lágrima. Se tem uma obstrução, depois ali começa a ter infecção, começa a dar o tersol. Que é o ordel, aquela infecçãozinha da pálpebra dolorida, aquele inchaço por conta às vezes de maquiagem que não retira, compartilha com a amiga. Então é isso daí, é limpar sempre os olhos com os cílios, né, com esses produtos demaquilantes. E aí eu gostaria que você pudesse agora, dentro da oftalmologia, caminhar um pouco para quem trabalha em indústrias químicas, trabalha com esmeril, trabalha, digamos, essas queimaduras, esses cuidados para que não haja essas queimaduras químicas, até mesmo dentro de casa, o cuidado com crianças, esses detergentes, etc. Esses acidentes, né? Dentro de casa. Esses acidentes são falasse muito um pouco para a gente sobre graves, isso. Né? Então, assim, dentro de casa é evitar, né, o contato. Às vezes você vê pessoas fazendo sabão, né, assim, em casa, fazendo algum produto, mexendo com soda cáustica, com ácidos. Então, é proteger. Os acidentes principais, né, oculares, eles estão relacionados mesmo a acidentes domésticos ou até acidentes durante atividades físicas. Então, os domésticos é prevenir. Se a pessoa vai mexer com algum produto químico, colocar um óculos de proteção, evitar ficar muito próximo, né, daquela região, porque você pode ter ali uma reação química mesmo e ter uma fumaça e queimar os olhos. E os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Nas fábricas. Nós atendemos às vezes pacientes, né, de fábricas que chegam com queimadura química. Então, na verdade, a pessoa teve uma queimadura, teve um acidente, caiu alguma coisa dentro dos olhos, a orientação é lavar bem os olhos, lavar com água mesmo, corrente, o tanto que puder, até ela conseguir ir ao oftalmologista para ser atendida de uma maneira urgente, porque a queimadura química ela vai atingir a região principal, que na frente já é a córnea, e pode trazer consequências uma urgência. Sim. Meu caro, nós temos um momento do nosso programa em que algumas perguntas são encaminhadas para nós. Esse momento chama-se Verdade ou Mentira, onde as pessoas encaminham para a gente. Portanto, tem duas perguntas que nos foram encaminhadas que eu gostaria que você pudesse responder olhando para aquela câmera. É verdade que a sensibilidade à luz é sintoma de algum problema de visão? É verdade e é mentira. É verdade pelo seguinte, a sensibilidade à luz, o nosso olho tem mecanismos de proteção a essa sensibilidade. Então é natural e não faz bem a gente olhar diretamente para o sol, por exemplo. Então a gente tem mecanismos de proteção. Agora, é mentira no sentido de que a luz, a sensibilidade é algum problema de visão, porque na verdade o olho não está preparado para aquele excesso de luz, vamos dizer assim. Então por isso que a gente estimula a pessoa a usar um óculos de proteção.
Agora, existem algumas doenças realmente que podem causar uma sensibilidade maior à luz. É nesse momento que tem que observar. Se a pessoa nunca teve uma sensibilidade aumentada, uma fotossensibilidade que a gente chama aumentada, e agora a partir de um momento que começou a apresentar, nós temos processos inflamatórios nos olhos, como por exemplo as uveites, que são inflamações dentro do olho que poderiam aumentar essa sensibilidade à luz. Então, se o olho, além dessa fotossensibilidade, ali começou a apresentar outros sintomas, por exemplo, ficou vermelho, doeu, começou a enxergar menos, acompanhado de uma fotossensibilidade, aí é uma verdade que é um problema visual. A segunda pergunta. Eu gostaria de saber que se olhar a tela do celular muito de perto pode prejudicar a visão? Não vai prejudicar a visão olhar na tela muito de perto, vai cansar. O processo que eu expliquei da fadiga visual. Lógico, se você ficar 2, 3 horas focalizando, você vai ter ali a musculatura no olho que vai te exigir um esforço visual maior. Esse esforço visual maior é que vai causar dor de cabeça, lacrimejamento, uma vermelhidão nos olhos. Então, olhar na tela do computador, do celular, por muitas horas, não vai te trazer um problema visual que às vezes você já não tenha ele. Então, se você já tem uma necessidade de usar óculos, não vai ser, às vezes, olhar no computador que vai fazer isso aumentar. E nem vai despertar o aparecimento de um grau. Isso já existe em você, essa necessidade ou não do óculos. Vamos dizer, é meio genética, se você vai ser um míope ou não. Perfeito. O que você vai fazer apenas vai ser forçar. É como se você não tivesse preparado para poder caminhar e falar assim, vai fazer mal eu vou fazer uma maratona? Você não está preparado, às vezes, de dar uma volta na Ilha dos Araújos. Você vai correr uma maratona inteira de 40 km, então sua musculatura não está preparada. Vamos fazer um pequeno intervalo. Você que está nos assistindo, aguarde um minutinho só. Estaremos retornando logo a seguir com uma matéria muito bem feita, uma matéria importante, feita pela equipe da TV Univale, para que a gente possa continuar conversando com o Dr. Vitor. Até já.